Olá, bom dia, meus irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. Nossa oração nessa devocional, nesse momento, é pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. E nessa devocional gostaria de deixar um texto no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 12, 13 e 14, diz assim: Trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Muito bem, esse texto nós usamos na reunião de oração dessa semana com a igreja. É claro que nós não temos aqui o mesmo tempo que tivemos lá para comentar sobre esse texto. De qualquer forma, Jeremias está escrevendo aqui num momento muito difícil do povo de Deus. O ministério de Jeremias diante de um povo pecador que errava enormemente, se afastava de Deus, um povo que foi para o exílio por conta dos seus próprios pecados. E Jeremias, então, dentro do capítulo 17, vai falar sobre os erros de Judá, o pecado de Judá. Vai dizer no versículo 1 que esse pecado estava escrito com ponteiras de ferro. Então o povo errava e não se consertava, não voltava para Deus, o povo teimoso. Mas a oração dele é essa. O texto diz isso, começa falando sobre a glória de Deus. Como é que você faz a sua oração? Existem aqueles que admiram as orações rebuscadas, os termos difíceis, mas há uma forma aqui nos dizeres de Jeremias que possivelmente nos oriente com relação à questão da oração. E é lógico que a oração deve ser uma coisa espontânea do seu coração, não é uma questão de seguir uma receitinha, mas Jeremias começa enaltecendo, exaltando a glória de Deus. A gente muitas vezes recorre à oração em momentos difíceis, de luta, de aflição, de tribulação. Não deveria ser assim. A oração é a respiração do crente, a oração é algo para todo momento, todo instante. É a nossa intimidade com Deus que se mostra na oração, o conversar com Deus. E Jeremias faz isso. Ele glorifica. Independente da tribulação, da luta, da dificuldade que você possa estar vivendo, a glória de Deus está acima de tudo. Então comece glorificando ao Senhor. É possível que às vezes você esteja passando por um momento tão complicado que você já queira ir direto ao assunto, conversando com Deus a respeito da sua situação aflitiva. Mas será que não é momento de iniciar glorificando a Deus, exaltando o poder, a honra, a glória do nosso Deus? Ele continua dizendo que esse Deus glorioso é a esperança de Israel. Ou seja, a nossa esperança está posta e colocada nesse Deus glorioso. A consciência e a certeza de que temos um Deus acima de todas as coisas, cheio de poder e glória, isso dá a esperança de que nós não estamos abandonados, sozinhos, relegados ao sofrimento. Esse Deus glorioso se inclina para ouvir a nossa oração. Então esse segundo passo aqui das palavras de Jeremias é muito importante. A nossa esperança está em Deus, o Deus Todo-Poderoso e Glorioso. Ele continua aqui falando sobre aqueles que abandonam o Senhor, aqueles que deixam o Senhor, que é a fonte da água viva, né? Aquele que sacia a nossa sede, aquele que aplaca a ansiedade, ou seja,
A esperança leva a acalmar o coração. A esperança que é fundamentada nessa certeza de um Deus glorioso que cuida de nós. E por último ele vai colocar: cura-me, Senhor, e serei curado. Essa certeza absoluta de um Deus que age, de um Deus que não é mero espectador da nossa vida. Cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo. Mas é importante dizer aqui que todo o contexto do livro fala sobre uma chaga, uma doença na vida do povo chamada pecado. É disso que o povo precisava de cura para o pecado que afasta de Deus. A ação de Jesus na cruz foi para trazer para nós a cura para essa enfermidade que afasta de Deus. Por isso que Isaías vai falar que ele levou sobre si as nossas dores. Por conta das pisaduras, dos ferimentos em Jesus Cristo, nós fomos curados. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes estamos envoltos em tribulação, preocupação, aflição, noites insones, por conta dos nossos próprios erros, consequência dos nossos próprios pecados. É preciso, portanto, pedir perdão ao Senhor. E no escopo da nossa oração, vemos, então, olhar para esse Deus cheio de glória, depositar nele a nossa esperança, ter o nosso coração acalmado, saciado, aplacado às ansiedades e preocupações, olhando para esse Deus, depositando nele a esperança, mas também confiando que somos justificados, perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. E por último, tudo isso vai redundar em louvor ao nome do nosso Deus. E ele encerra as suas palavras dizendo isso: porque tu és o meu louvor. Louvar ao Senhor porque ele é glorioso, louvar ao Senhor porque ele é a nossa esperança, louvar ao Senhor porque é ele que acalma o nosso coração, louvar ao Senhor porque ele é misericordioso em perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça, e assim, dessa maneira, nós temos paz com Deus. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que na sua oração hoje, antes de se achegar ao Senhor de maneira ansiosa, listando os seus pedidos, pense nisso. Glorifique ao Senhor. Deposite nele a sua esperança. Louve ao Senhor em todo o tempo. Que a nossa oração seja essa hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Tenha um ótimo dia debaixo dos cuidados do nosso Deus. Um grande abraço para todos.